E hoje nós temos uma entrevista muito importante. É um convite a olhar com muita calma para aqueles acontecimentos que despertam, será curiosidade, inspiram esperança dentro da igreja. E a gente vai conversar assim de forma muito simples e forma bastante leve sobre algumas histórias que tocam o coração, não é mesmo? E nos contar um pouco sobre esse assunto que é tão importante. E para isso a gente tem a alegria de acolher Robson Santos. Seja bem-vindo, Robson. Eu que agradeço o convite, Padre Ulisses. Muito obrigado. Isso, aqui estamos nós então. Ele que é psicólogo, não é mesmo, Isso. Robson? Isso. Ele viajou desde Piracicaba até aqui para Exatamente. conversar um pouquinho conosco, né? E a gente tem esse tema tão importante, milagres, como é que até onde a ciência confirma Deus. O título é bonito, né? Sim, sim. E eu já lembro logo algo que a gente aprendia na teologia, Robson, miracula non sunt multiplicanda. Milagres não se multiplicam, né? É verdade. Tem que ser algo muito especial. Muito exclusivo. Mesmo, né? Então, e a gente quer olhar com muita calma, então, e ver assim como que você, na qualidade da sua profissão, naquilo que você certamente já tem trabalhado, já tem pesquisado, não é mesmo? Sinta-se bem-vindo, sinta-se à vontade para a gente poder conversar um pouquinho. É uma conversa rápida, mas ela vai concentrar bastante tudo isso, Sim, né? muito obrigado, Padre Ulisses. Bom, tudo começou aqui, na verdade, né? É verdade? Eu frequento aqui há 40 anos, né? Desde que eu era criança. Sim. Então, eu tenho uns 10 ou 12 anos de idade quando eu vim aqui numa excursão de Piracicaba para cá. Sim. Né? E eu vi um livro do Padre Edvino Friedrichs, não sei se o senhor lembra, conheceu, o Padre jesuíta. E lá ele falava sobre os milagres e foi a partir daí, né, onde ele citava muitos milagres, principalmente em Lourdes, e eu comecei a pesquisar a partir daí e fui fazer depois uma pós-graduação com o Padre Quevedo, né, que é famoso. Sim. E lá eu aprendi muitas coisas, né, e acabei me interessando muito pelo assunto dos milagres e fui pesquisar, né, fui para o México para ver a imagem do Nosso Senhor de Guadalupe, os milagres, Sim. né, lá o ano retrasado estive em Lourdes, na França, onde existe lá uma comissão internacional de médicos, né, para analisar os casos de milagres. Certamente. E a igreja é extremamente rigorosa na avaliação dos milagres, né? Então lá tem uma comissão que já deu por curas medicamente inexplicáveis mais de 10 mil casos, né? Mas a igreja, no rigor da ciência, aceitou apenas 72 como milagres autênticos, né? Sei. Então tudo começou a partir daí. Aliás, cada causa de santo que se faz, não é mesmo? Tem uma imensa equipe de médicos para analisar cada fenômeno que aparece como sendo um milagre, né? E aquilo é analisado profundamente, e por isso que custa um bocado de tempo sair a declaração de um santo. Exatamente. Mas houve algum acontecimento que tocou mais em você assim, ou alguma coisa que impactou? Sim, muitos casos, né? Sim. Assim, a canonização dos santos se dá a partir do servo de Deus, né? Depois é beato. Se o beato tem um milagre, ele a partir de 2 milagres, ele é reconhecido como Sim. santo, né? Então, assim, mas o rigor é extremamente grande a partir disso. 2 casos que aconteceram aqui no Brasil. Um caso, né, é do menino aqui de Campo Grande, o Mateus, que ele tinha lá uma doença que era um pâncreas anular, né? E ele foi um dos milagres que levou o Carlo Acutis para a canonização, né? Tem um outro também, que é o José Maurício. Ele ficou 14 anos cego e depois de 14 anos, através de uma intercessão da Santa Dulce, ou Santa Dulce dos pobres hoje, ele recuperou a visão, né? E hoje ele enxerga normalmente. Então, são esses dois casos que aconteceu com uma criança e aconteceu aqui no Brasil, que foram casos assim, que me impressionaram e que me tocaram bastante, né? É a hora que se chega a um limite, né? Que a ciência já não consegue mais dar uma explicação racional, científica, né? E aquilo parece que ultrapassa tudo aquilo que se conhece atualmente. Exatamente. Em termos de possibilidade de ser algo realizado assim pela ciência. Sim, o mais interessante no caso, por exemplo, do José Maurício, né, é que ele não tem, ele teve um glaucoma, ele ficou cego devido a isso. Sim. Ele não tem mais a ligação, né, do nervo óptico com o cérebro e mesmo assim ele enxerga. Então uma coisa assim extremamente espetacular que demonstra a ação de Deus de forma clara no nosso mundo, né? Ou seja, o milagre
ele demonstra, ele traz, não assim de forma generalizada, mas essa conexão com o mistério de Deus, né? Sim. Que está muito além de toda e qualquer ciência, né? Aham. E isso impacta nas pessoas, porque às vezes a gente tem a impressão que a maior parte do povo gosta de ir atrás de milagre. Aham. Até nem busca ciência, já vai atrás do milagre, É verdade. né? E não é por aí que vai o Não. caminho da santificação, nem a conexão com Deus, né? Primeiro, Deus já deu para nós suficiente inteligência, ciência e tudo mais, né? Sim. Mas como que você vê esse impacto nas próprias pessoas? Como que isso ajuda ou não as pessoas? Às vezes eu tenho um pouquinho de medo, Robson, de uma certa, sei lá, ingenuidade da fé. Sim, sim. Né? É um risco muito grande. Tudo é milagre. Esse é um problema. E hoje está na televisão todo mundo fazendo milagre. É verdade. Mas, assim, existe uma diferença muito clara, né, entre milagre e graça. Né? O milagre tem que ter vários médicos analisando, exames antes, exames depois, né? Mas a graça de Deus contempla todas as pessoas, né? Tanto é que você vê aqui mesmo, em Aparecida, né, a sala dos ex-votos, promessas né, ali, das promessas. Então, eu não sei, mas são talvez milhões. Sim. Né? Então, a graça de Deus, ela alcança todas as pessoas, né? O milagre já é uma coisa assim, extremamente rara de acontecer, extremamente exclusiva, mas demonstra também uma ação de Deus muito mais intensa. E o problema é justamente esse, né? Quem não tem crença, né, tem crendice. Quem não tem fé, tem superstição. E quem não tem Deus, tem ídolos. Né? Então, é por isso que é importante, né, a razão, né, uma fé racional, para que justamente não tenha crendice, não tenha superstições, porque isso é um problema muito grande. As pessoas hoje em dia, né, como o senhor disse, tudo é milagre. Então, esse é um problema sério. Né? Uhum. Ou seja, há uma linha, então, que conecta a verdadeira ciência e uma verdadeira espiritualidade, que faz com que a pessoa entende que passa por uma determinada experiência dessa conexão com Deus, dessa intervenção divina, que é sempre especial. Né? Sim, sim. Não é de todo dia, não é de toda hora. Não é? Isso deve provocar uma espiritualidade na pessoa. Sim, sim. Desperta aqui mesmo, né? Lourdes, México, todos os santuários, você vê que mesmo as pessoas que não sejam agraciadas, ou mesmo que as pessoas não recebam milagres, a fé é fortalecida, a esperança é fortalecida, e isso é uma coisa extremamente importante, porque é isso que leva, que conduz as pessoas a Deus, que conduzem as pessoas a Jesus. Então, esse fortalecimento da fé é uma coisa que nós vemos aí sempre nessas pesquisas. Então, em qualquer santuário do mundo, nós vemos isso, que é esse fortalecimento da fé das pessoas. Certamente, né? Você teria assim, alguma dica? Porque tem muita gente também que, se há gente que acha que tudo é milagre, há gente que acha que nada é milagre, é tudo ilusão, é tudo crendice, né? Como que a gente pode lidar, digamos assim, com esses dois tipos de pessoas? Com esse tipo você já falou, esse que faz tudo ser milagre, e não é, né? Muitas vezes são graças que Deus concede, né? Agora, esse outro lado das pessoas que absolutamente são descrentes, né? A ciência irá explicar isso aí. Né? Como que você vê tudo isso aí? Tem uma médica canadense chamada Jacqueline Duffin, que ela fala, né, que chega um limite, ela é uma médica do Vaticano que estudou os milagres, né? Então, assim, tem uma frase do filósofo Francis Bacon, onde ele diz que a pouca ciência afasta de Deus e a muita ciência leva a Deus. Então, o estudo da história da igreja, o estudo dos milagres, fazem com que as pessoas consigam aí fortalecer a fé. Então, é isso que é uma coisa que eu considero bastante importante, estudar para que as pessoas conheçam melhor, né? E conhecendo melhor, esse conhecimento vai levar mais próximo de Deus. Sei, na medida em que essas pessoas realmente estão abertas a algo, né? Exatamente. Porque se não estiverem abertas, aí não vão conseguir alcançar muita coisa, né? E aí, depois de tanto tempo, você vem estudando essas histórias, vem certamente se encontrando até com pessoas, né? Que caminho, assim, tocou em você, ensinou com você exatamente para levar a uma fé mais profunda, né? Mais baseada, com base mais forte, né? Que tudo aquilo que hoje você lida com as pessoas, hoje você
lida com a vida de muita gente, né? O que você pode passar exatamente dentro desse limite, né? De uma ciência e do milagre, né? E que a gente realmente percebe, não, aqui tem algo diferente. Aqui existe alguma intervenção que eu não consigo explicar, que, enfim, não dá para dizer, isso aconteceu, foi por acaso. Uhum. Tem pessoas que elas têm uma capacidade muito grande de sentir, né, de uma forma mais plena, de uma forma mais próxima, a presença de Deus. Né? Então isso é uma coisa que depende muito da pessoa, depende muito do ambiente. São pessoas que têm uma religiosidade desde sempre, outras que por algum motivo acaba desencadeando, né, uma religiosidade maior. Mas é isso que o senhor falou. A questão é estar aberto a religiosidade, estar aberto à crença em Deus. Então, essa busca é o mais importante de tudo. Isso, né? Enfim, já encerrando a nossa conversa, é tão importante, né? Milagres não se multiplicam, né? Não. Deus que nos criou, Ele é o primeiro que respeita a ordem natural da vida, das coisas, do nosso organismo. Tudo isso aí, Deus respeita, né? Alguns momentos de intervenção talvez sejam sempre pedagógicos do ponto de vista de Deus, né? Quer trazer uma mensagem. A gente agradece de coração, Robson, a sua presença. Eu que agradeço demais. A experiência que você traz, né? E desejar para o senhor um feliz aniversário. Obrigado. Tudo de bom. E muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui. Estou muito feliz por isso. Tá? Pode voltar outras vezes, Muito viu? obrigado.